Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Genre Reddit Stories. Essa postagem é do subreddit chamado People e foi feita pelo usuário designer ad6285. Vizinho tentou pegar emprestado meu Range Rover SV Autobiography 2021 para uma viagem de carro até a Espanha. Tenho 28 anos e moro em um bairro decente nos arredores de Birmingham. Não é chique, mas é arrumado. A maioria das pessoas fica na sua e todo mundo se dá bem na maior parte do tempo. Tenho uma certa fama de ser o cara dos carros na rua porque eu reconstruo carros danificados e revendo eles como um bico. Ao longo dos anos fiquei com alguns dos melhores, então minha garagem geralmente tem algo interessante estacionado. Meu favorito é um Range Rover SV Autobiography vermelho 2021, que trato como um bebê recém-nascido. Tenho também um Range Rover antigo, restaurei um Defender que considero imortal. Também tenho carros que pretendo vender em breve e outros que servem mais para exibição do que para uso. Scott entra. Mudou-se no ano passado, tem pouco mais de 40 anos e fala como um velho amigo, mesmo que você o conheça há apenas 5 minutos. É o tipo de pessoa que acha que todo favor é obrigação para ele. Desde o início, ele ficou obcecado pelos meus carros. Sempre ficava por perto quando eu estava trabalhando em alguma coisa, sempre perguntando quanto tudo custava e constantemente dando indiretas. Tipo, se quiser vender barato um dia, amigo, eu compro de qualquer jeito. Numa quarta-feira à noite, ele bate na minha porta e diz que está planejando uma viagem de 2 semanas de carro para a Espanha com a esposa e os filhos. O carro deles é um Peugeot 207 antigo e ele diz que não é o ideal para viagens longas. Aí ele solta essa pra mim. Já que você tem vários carros e não usa sempre o Range Rover vermelho, talvez possamos pegá-lo emprestado para a viagem. Eu realmente caí na risada porque achei que ele estava brincando, mas não estava. Ele ficou chocado quando eu disse não, tipo... Ofendido, ele passou a fazer comentários assim. Os jovens de hoje não sabem mais ajudar seus vizinhos. Você tem tantos carros, é egoísmo não compartilhar. Nem parece que você sentiria falta. Fechei a porta enquanto ele falava. Pensei que era o fim. Me enganei. Na manhã seguinte, por volta de 7h30, abri a porta para mover um dos meus carros. Ele estava parado ao lado do meu SV Autobiography vermelho, com 2 malas, uma cama de cachorro, uma caneca de viagem e um travesseiro de pescoço. Ele parecia pronto para embarcar em um voo. Ele tinha dito à família que eles iriam com o meu carro e aparentemente eles estavam colocando as coisas deles no jardim dele, prontos para arrastar tudo para cá. Ele realmente acenou para mim e disse: Bom dia, estou com as chaves. Vamos nos preparar cedo para a viagem a Dover. Eu nem respondi de primeira porque estava tentando processar a audácia. Eu disse claramente para ele sair da minha entrada. Ele tentou argumentar de novo, levantando a voz como se eu fosse o irracional. Aí ele fez essa jogada. Se você não emprestar pra gente, as crianças vão ficar completamente arrasadas. Tracy está... Já contou pra eles? Estamos viajando em um carro de luxo. Você não pode desistir da gente agora. Eu lembrei a ele que nunca concordei com nada e disse para ele ir embora. Eu chamaria a polícia e o denunciaria por tentar acessar um veículo sem permissão. Nossos vizinhos saíram para assistir agora. Então Scott saiu furioso, dramaticamente, arrastando suas malas pela calçada e xingando sobre esses malditos acumuladores egoístas de carros. No fim das contas, eles acabaram levando o Peugeot mesmo assim. O carro quebrou 2 vezes na França. Eles foram rebocados, perderam 2 noites das férias e precisaram voltar mais cedo. Me sinto mal? Nada. Se você tenta pegar um carro de 6 dígitos emprestado para viajar 3.200 km pela Europa, vive a experiência Peugeot. Essa foi, de verdade, a interação mais bizarra que eu tive em 28 anos neste planeta. Não acredito no que aconteceu, nem minha namorada. Depois da confusão, alguns vizinhos vieram conversar e me contaram como foi. Scott tinha um histórico porque ele tinha uma ordem de restrição de um dos antigos vizinhos dele. E foi por isso que ele teve que se mudar para cá. Então, eu só estou preocupado que ele possa tentar algo que coloque a mim e outras pessoas em perigo. Uau. Scott parece um idiota, como você disse, mas tomara que o sentimento de direito dele seja o limite da sua idiotice. Mas só por precaução, eu colocaria algumas câmeras se você não tiver nenhuma, uma câmera ring, câmeras nos cantos, só por via das dúvidas. Absolutamente ridículo, mas mesmo assim eu colocaria as câmeras. E o que vocês acham? Você já teve uma situação estranha com um vizinho? Me conte aí nos comentários, e agora vamos conferir os comentários da comunidade. Alp Santos diz: registre detalhadamente e anote a data das interações. Tomara que nunca precise disso legalmente. É melhor ficar longe dele para sempre. O autor responde: não tive mais contato com ele desde então.
Soube pelos vizinhos que o carro dele quebrou 2 vezes e tiveram que voar de volta. Além disso, não mencionei isso na postagem original, mas a quarta-feira em questão foi há 2 semanas, e a segunda interação foi há 1 semana. Não ouvi mais nada dele desde então, só sei que o carro dele ainda não voltou de onde quebrou, diz GDX86. Eu não conheço muito bem o Reino Unido. Mas para uma viagem dessas, se você está preocupado com o seu carro quebrar, por que não aluga um carro por 1 semana? Eu sei que provavelmente há algumas questões de conversão por causa do mercado e talvez dificuldade para atravessar fronteiras, mas supondo que seja parecido com o jeito que funciona nos Estados Unidos da América, alugar um crossover premium 4x4 por 2 semanas custa cerca de 560 libras, ou 40 libras por dia. Isso não é nada numa viagem dessas, ainda mais comparado ao custo de mandar seu carro de volta. E o Original Poster responde, justo, mas não serei eu a dizer isso para ele, pois quero o mínimo de confronto possível com ele. E Siruf 3637 diz, que idiota. Consiga uma câmera se você ainda não tiver uma. E Original Poster responde, eu tenho tudo gravado em vídeo com áudio. Certo, a comunidade concorda, apenas monitore as interações para garantir a segurança. Scott ainda não tinha terminado e recebemos uma atualização. Vamos continuar para ver como essa história acaba. Aqui estou eu de novo falando sobre esse idiota pela segunda vez. Foram 2 ótimas semanas de silêncio, mas tudo acaba. Você pensaria que Scott teria aprendido após o desastre na Espanha, mas não aprendeu. Um pouco de contexto sobre como minha vida tem sido. Eu tenho me saído excepcionalmente bem. Até então, eu não tinha interagido com Scott. Recentemente comprei 5 Land Rover classificados como perda total, categoria B. Consegui todos pelo preço de 1. Meu plano original era desmontá-los para vender as peças, mas depois de olhar mais de perto, percebi que provavelmente poderia recorrer da classificação de categoria B, já que eles nem estavam tão danificados assim. Dos 5 carros, só um tinha dano externo. Os demais tinham problemas de documentação, suspensão, parte elétrica, enchente, entre outros. Recorri. Agora você deve se perguntar como isso é relevante. Bem, o grande babuíno gordo, também chamado Scott, viu os 5 carros e, como pareciam perfeitos por fora, não suspeitou dos danos e achou que eu havia comprado carros perfeitos. Como você pode imaginar, os 3 neurônios dele funcionaram e escolheram algo novo. Dias depois eu estava na garagem mexendo em um carro quando ele bateu na minha porta novamente. E literalmente ele disse, bom dia, eu e a Tracy, já estou até com pena da Tracy nesse ponto, estamos extremamente arrependidos pelo último encontro. E nós realmente queremos sair de férias com a família. Então, em vez de pedir um carro emprestado, prefiro comprar alguns. Nesse ponto eu já sabia onde isso ia dar, mas eu realmente queria ver as besteiras que ele ia falar, então eu entrei na brincadeira. Eu e a Tracy precisamos de um carro novo de qualquer jeito, e se você não se importar, a Tracy também precisa de um carro. Quero comprar 2 carros novos que você recebeu. Eu só disse, claro, e ele começou a falar sobre quanto eu queria pelo Valor e pelo Discovery. Falei pra ele, 45 mil no Velo 43 no Discovery. Ele imediatamente gritou, beleza, onde a gente assina a papelada e tal? Muito suspeito, eu sei. Então ele acrescentou um pequeno detalhe importante. Ele não tinha todo o dinheiro na conta bancária dele. E ele estava falando sobre uma herança que precisava ser resolvida, e que ele me pagaria o restante. Depois, sem chance, disse pra ele enfiar um galho no próprio rabo. Ele parecia frustrado e depois foi trotando para a casinha dele. Ele também disse que sabe que tudo que eu construí é ilegal e que vai dar um jeito de fazer tudo desabar, de um jeito ou de outro. Aí ele falou alguma coisa sobre jovens não deveriam ter dinheiro mesmo. Depois ele tentou me culpar, dizendo que as crianças estavam animadas pelos carros novos e que eu não deveria decepcioná-las. O mesmo metodista da última vez, com a mesma resposta, já que mantenho minha posição. Segui vários de seus conselhos para garantir tudo documentado. Ele foi embora. Depois voltou alguns dias depois com o mesmo discurso e a mesma quantidade de neurônios. Desta vez ele disse que pagaria metade de cada carro e me daria o restante quando recebesse sua herança definitivamente legítima. Disse, não, saia da minha garagem, por favor. Foi aí que o tom dele mudou. Talvez algo tenha mudado naquela cabeça grande e gorda dele. Ele resmungou. Sabe, as pessoas se cansam disso. Seria ruim se seus carros deixassem de parecer perfeitos, acrescentou ele, ou se algo aqui fosse danificado porque os vizinhos se sentem ignorados. Não caí na provocação, só falei, já chega. Vai pra casa com seu Peugeotzinho, seu gordo, e ele foi embora. No início eu não sabia se deveria chamar a polícia, pois ele não tinha feito nada físico. Mas quanto mais eu pensava no que ele disse e no que me falaram na parte 1 nos comentários, mais isso me incomodava. As palavras não foram uma ameaça direta, mas definitivamente não era uma conversa normal de vizinho.
Mais tarde, seguindo o conselho da minha namorada, liguei para a polícia pelo número não emergencial e expliquei toda a situação o mais calmamente que pude, disse o policial. Fiz o certo ao relatar e registrei como incidente de disputa entre vizinhos com ameaças implícitas. Eles me disseram que se ele voltar ou repetir algo assim, vão mandar alguém para falar com ele. Avisei alguns vizinhos para garantir testemunhas se algo ocorresse. Nada aconteceu desde então, mas estou mantendo tudo trancado, o circuito interno de câmeras ligado e a garagem fechada quando não estou do lado de fora. É sinceramente chocante até onde alguém pode ir por causa de um carro que não é seu e que nunca foi prometido a ele. Também não solicite as imagens do circuito interno agora. Essas imagens servem apenas para minha segurança, não para entretenimento. Ah, Scott, eu realmente espero que você não faça nenhuma besteira, mas com certeza não vou ficar esperando por isso. E boa sorte para você. Obrigado por registrar o relatório e compartilhar. Se cuida. Agora vamos para a próxima postagem, que também foi atualizada. Postagem do subreddit Off My Chest do usuário 10.172.025 Throwaway. Estou indo para um divórcio, mas meu advogado me deu a melhor notícia de todas. Meu advogado me deu a melhor notícia. Eu, mulher de 38 anos, meu marido, que em breve será meu ex-marido, tem me traído e ele a quer em vez de mim. Provavelmente sou ingênua porque não vi isso chegando de jeito nenhum. Pesquisei opções de férias para nosso 10º aniversário no próximo ano. Enquanto isso, ele, homem de 39 anos, saía com outra mulher de 25 ou 27 anos, não lembro qual é, nunca achei que dor de coração fosse real, mas ele me magoou muito. Conheço pessoas que se divorciaram e é preciso viver separado por um ano antes do divórcio. Mas eu queria estar preparado, então marquei uma consulta com um advogado agora. Provavelmente foi a melhor coisa que já fiz. Ela me falou que, aqui, a pensão alimentícia é proibida se houver adultério. Como meu marido me traiu, não vou precisar pagar pensão alimentícia. Eu estava preparado para ter que pagar uma fortuna. Tenho provas que ele me traiu, dadas por ele mesmo, então não preciso pagar para ele. Essa foi a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Além disso, viver separado por um ano só se aplica a divórcios sem culpa no meu estado. Como tenho provas da traição, meu advogado entrou com o pedido por adultério em meu nome. Tecnicamente, meu marido e eu ainda moramos juntos. O contrato de aluguel vence dia 31 e a contagem para nossa separação começaria em 2 semanas. Eu queria poder estar lá para ver a cara dele, primeiro, quando ele receber a notificação de que eu entrei com o pedido, e segundo, quando descobrir que não vai receber pensão porque me traiu. Ele queria um divórcio amigável e eu sei que ele estava contando em que receber pensão. Foi a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Eu nem tenho palavras para dizer o quanto estou me sentindo bem. Willoughby, sinto muito que você esteja passando por essa decepção, mas seu marido é um verdadeiro canalha. Mas o lado bom desse momento ruim é que ele mesmo te deu as ferramentas para destruir tudo o que ele queria ganhar com isso. E você ainda pode se livrar de um peso morto inútil. E tomara que o processo de divórcio siga em frente sem problemas, para você poder seguir com a sua vida. Você já fez sua parte, agora deixe seu advogado resolver. O que acham? Me avisem aí nos comentários. E agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Donuts1031 disse: como mulher de meia idade que se divorciou há alguns anos, posso dizer que a dor passa. E daqui a um ano você vai perceber isso. O divórcio foi a melhor coisa do mundo. Espero que seu futuro seja cheio de risadas, amor e de se reconectar consigo mesma. Permita-se sofrer um pouco e, se possível, procure um bom terapeuta RS. Mas você vai ficar muito melhor. E eu desejo toda a felicidade e sucesso para você nessa próxima fase da sua vida. O Crute1999 diz: considere notificá-lo logo no primeiro dia para evitar que ele destrua o imóvel e te cause ainda mais problemas. Ele pode te encher de amor ou te criticar para amigos e família em até 3 semanas. Quando a namorada descobrir que ele é um ótimo papai, a Vila Shaw diz: parabéns! Eu fiz uma viagem sozinho por uma semana depois que finalizei meu divórcio. Isso melhorou muito meu estado mental, sair, conhecer lugares e pessoas novas. Como se eu estivesse me reinventando, voltei com muito menos arrependimento e muito mais confiança em mim mesmo. Talvez você também possa tentar. Milk Saikal diz: você não é ingênuo. Isso é comum e o único culpado é quem trai. A dor vai passar e você vai ser muito mais feliz quando estiver longe dele. É maravilhoso. Você não vai precisar pagar um centavo para ele. Eu também lutaria contra ele por qualquer bem, sempre em frente e para cima. Ele não merece mais te colocar para baixo.
E Cornrose Kisitchis diz: se você é quem sustenta a casa, ele tem gastado seu dinheiro com a nova namorada dele. Adoro saber que ele vai ficar sem dinheiro e logo deixará o apartamento. Com sorte, quem trai, trai mesmo, e um ou os dois vão acabar traindo ou se deixando. Que bom que está dando mais certo do que esperava. Nos mantenha informados. Bem, a comunidade definitivamente está mostrando muito apoio para o original pôster. Agora vamos para a atualização e ver como essa história termina. Oi, houve alguns comentários no meu post original pedindo para eu, mulher de 38 anos, atualizar o que aconteceu depois que meu marido recebeu os papéis do divórcio. Queria também agradecer a todos pelos comentários gentis. Mesmo tendo recebido boas notícias do meu advogado, esse ainda foi o período mais horrível da minha vida e todo o incentivo realmente ajudou. Meu marido, que logo será ex-marido, 39 anos, não gostou ao ser notificado do meu pedido de divórcio. Ele achava que precisávamos ficar separados por 1 ano. Primeiro, só pedi que falasse com um advogado. Nós dois saímos do nosso apartamento na última semana de outubro, quando o contrato de aluguel terminou, e agora moramos separados. Dias após ser notificado, falei para ele procurar um advogado e me deixar em paz. Meu marido me disse que tinha mudado de ideia e perguntou se poderíamos resolver as coisas. Eu disse, de jeito nenhum. Então eu disse para ele pedir ao advogado dele para falar com o meu advogado, porque eu terminei de falar com ele. Ele ficou chateado e quase chorou quando eu disse que não iria reconsiderar. Já faz 1 mês que não vejo nem falo com ele e estou muito feliz que ele não tentou me contatar de novo. Eu esperava que ele parasse de falar comigo. Após eu sugerir que ele buscasse um advogado, fiquei chateado quando ele me procurou novamente. Achei que tinha sido claro, mas ainda bem que ele entendeu na segunda, pois não quero mais nada com ele. Nossos advogados cuidam da comunicação. Ele pode ter ficado chateado, mas foi ele quem partiu meu coração antes, e nem as boas notícias do advogado conseguiram amenizar o quanto me sinto destruído. Sinto muito que você esteja passando por isso. Original pôster. Mas novamente, o lado positivo é que você pode deixar isso no passado e simplesmente seguir em frente. Enquanto isso, Original Pôster te deseja o melhor. Se cuide e obrigado por compartilhar. E agora, vamos terminar este vídeo com uma postagem para levantar o astral. Postagem do subreddit Pet Revenge, feita pelo usuário Apostatenate. Meu chefe recusou promoção e aumentos justos para mim. Então, desenvolvi habilidades às custas da empresa que me renderam um aumento de mais de 100% em outra empresa. No começo da carreira, fui engenheiro em uma empresa de defesa por cerca de 4 anos, recebendo meus típicos aumentos de 2 a 4% e promoções padrão que levam anos e anos para conseguir. Percebi que no meu cargo atual já estava quase no limite e continuaria me esforçando por muitos anos. Então tentei entrar na trilha de gestão e me deram um cargo de engenheiro de projetos para eu provar meu valor. Gerenciei uma equipe de 4 engenheiros, um designer e 2 administradores, e nós projetamos e fabricamos um sistema que gerou 16 milhões em vendas. No primeiro ano conseguimos uma patente e fomos finalistas como equipe técnica de contratados do Departamento de Defesa do ano, indicados pela Força Aérea dos Estados Unidos da América. Não me lembro das palavras exatas, e fomos levados para Washington, Distrito de Colômbia, para uma grande cerimônia de premiação. Passei 100 dias longe da família naquele ano, viajando para testes, clientes e fornecedores. Foi brutal, mas tivemos um sucesso enorme. Quando chegaram as avaliações anuais de desempenho, a minha foi 10 de 10, fiquei empolgado. Então descobri que um dos membros da minha equipe, que tinha um gerente diferente, foi promovido antecipadamente para um cargo sênior e eu não. E eu só recebi aquele aumento padrão de 3% de novo. Fiquei furioso. Tive uma reunião com meu chefe e ele disse que não achava que meu colega de equipe merecia promoção ou grande aumento. Mas ele não era o chefe deles, então basicamente devo me esforçar novamente e ver no próximo ano se isso muda. Basicamente fiz o mínimo necessário, trabalhei só as minhas 40 horas e fui para casa. Nunca viajei, eu fiquei até mais tarde sem querer muito isso. Tirei quase todas as sextas de folga para férias e usei todos os dias de licença médica. Minha saúde mental estava melhor. A única coisa extra que fiz foi aproveitar o orçamento de educação que o nosso grupo tinha, mas que raramente era usado. Meu colega de trabalho, que havia sido promovido anteriormente, de quem eu gostava muito pessoalmente, começou a fazer aulas noturnas de Master of Business Administration que a empresa reembolsava, mas que vinham com a obrigação de permanecer lá por X anos. Eles também tinham um bom orçamento para treinamento em software sem essas exigências, então nós dois nos inscrevemos em aulas de análise por elementos finitos e modelagem 3D. Viajamos juntos, fazendo essas aulas e fortalecendo nossos currículos, cerca de 1 mês depois que as aulas terminaram.
Comecei a me candidatar secretamente a empregos que pediam essas habilidades e fui contratado para uma vaga. Com um salário anual base que era 200% do meu salário atual e ainda pagava horas extras, eu pedi demissão e meu chefe ficou muito chateado. Pagamos sua viagem para aprender habilidades que precisamos. Você não sente lealdade ou culpa? Quanto eles pagam? Vou ver se conseguimos igualar. Isso é mais do que eu ganhava. Com horas extras ganhei quase 3 vezes mais no ano seguinte em um concorrente. Mudou minha vida. Bons tempos. Willoughby, com o que você fez pela empresa, essas aulas já se pagaram há tempos. Op, ficou ótimo. Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Tipo o vídeo de hoje. Muito obrigado por tirar um tempo para assistir. Agora. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Então aqui estão mais algumas que você pode gostar. E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.